Olá, meus futuros mestres e mestras. Eu sou Ida Giovana, eu sou pesquisadora em Direito e mestranda em Direito pela Universidade de Brasília. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, sou criador do GPS de aprovação no mestrado e sou mentor acadêmico. Bom, nós estamos aqui no Mestrando Cast. O Mestrando Cast é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você saber para ser aprovado no mestrado. E o tema de hoje, o tema número 2, são os 7 erros que podem detonar o seu projeto de pesquisa e impedir a sua aprovação no mestrado, que, sem dúvidas alguma, é algo que você não quer. Mas, antes de nós falarmos desses 7 erros, Gustavo, contextualiza um pouquinho para a gente esse tema. Indo agora para a primeira pergunta. O que é um projeto de pesquisa, Gustavo? E qual a importância de um projeto de pesquisa? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo hoje, Ida, para falar sobre esse tema que é tão importante, projeto de pesquisa. É um tema que gera uma série de dúvidas nas pessoas que estão aí pensando, na preparação para um processo seletivo de mestrado. E hoje a gente está aqui para falar sobre esses 7 erros, mas primeiramente fazer essa contextualização para as pessoas realmente saberem o que é um projeto, as dificuldades, enfim. Mas bora lá. Respondendo a sua primeira dúvida, o que é um projeto de pesquisa e qual é a sua importância? Eu gosto de fazer uma analogia do projeto de pesquisa com um projeto de uma casa. O projeto de uma casa não é a casa, é um projeto. Dentro do projeto de uma casa vai estar todas as decisões, todas as sequências decisórias que vão ser tomadas aí pelo engenheiro, pelo arquiteto, enfim, para a execução daquela casa. Então, é a mesma analogia que eu faço para o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa não é a casa ainda, não é a dissertação, não é a tese ainda. É um projeto, onde você vai estar falando para os professores todas as decisões que você pretende tomar para o desenvolvimento da sua pesquisa, para a sua dissertação, para a sua tese. Então, o projeto de pesquisa é o momento que você planeja, como o próprio nome já diz, onde você projeta a sua pesquisa. Aquilo que você vai fazer no futuro, depois de você ser aprovado no mestrado, você já tem os passos, todo o seu, digamos assim, o manual de como começar e como executar a sua pesquisa. É claro que no decorrer do caminho, esse projeto, depois que você entra no mestrado, ele pode ser modificado. Isso é super natural. É super natural porque você vai conversar com o professor, você vai ter outros contatos, outras vivências. Então, é um projeto, ele está suscetível a mudanças. É importante que as pessoas tenham a consciência. E a importância do projeto de pesquisa é de planejar. Você consegue fazer uma casa no olho? Talvez tenha algum pedreiro que faça, mas as chances são muito maiores de você conseguir fazer uma casa com êxito se você tem um projeto, de não ter erros, de você evitar erros, vieses, através do projeto. Então, por isso que o projeto é tão importante. O projeto é um requisito, muitas vezes, obrigatório em processos seletivos de mestrado aqui no Brasil. Então, em muitos processos seletivos, você não entra sem antes apresentar um projeto de pesquisa. E em muitos processos seletivos, o projeto de pesquisa é a etapa obrigatória, essencial. Então, se você quer entrar no mestrado aqui no Brasil, você precisa necessariamente saber fazer um excelente projeto. Senão, você não entra. E fazer um excelente projeto é algo que eu ensino para os meus mentorados, inclusive, lá do GPS da aprovação do mestrado. Estou até com a canequinha aqui. Lá no meu programa de mentoria, eu ensino os mentorados como elaborar um projeto desde o zero, como tomar todas as sequências decisórias, como montar um projeto realmente que seja congruente com o programa, com as linhas, com as pesquisas que os professores estão desenvolvendo. Então, a gente vai bem passo a passo de uma maneira minuciosa. Então, o projeto ele é importante por todas essas razões que a gente comentou aqui, Tanto para um processo seletivo, como também para que você consiga desenvolver a sua pesquisa de uma maneira satisfatória e evitar erros e evitar vieses na sua pesquisa. Bom, Gustavo, você falou para a gente que o projeto é, então, um planejamento, né? E já que o projeto é um planejamento, Gustavo, eu queria te perguntar qual o tamanho de um projeto de pesquisa, né? Então, qual é o tamanho desse planejamento? Excelente, Ida. O tamanho de um projeto de pesquisa, eu vou falar aqui uma regra, mas onde que você realmente vai ter a certeza de quantas páginas deve ter o seu projeto? No edital do processo seletivo que você fosse candidatar. Então, é importante que você olhe para esse documento antes de você começar a elaborar o seu projeto.
porque é lá que vai ter todos os elementos que tem que ter dentro do seu projeto, quantas páginas que pode ter, regras formais, regras materiais, tudo isso está no edital. Mas, de uma maneira geral, eu digo que o projeto ele vai ter ali de 10, 15 a 20 páginas, no máximo. Então, não é algo ali muito grande, né? Não é uma dissertação, por exemplo, que vai ter ali suas 100, 150, às vezes até mais páginas, mas é um considerável ali, número de páginas, entre 10 a 20 páginas. Já vi processos seletivos que o projeto ele tinha que ser desenvolvido até em 5 páginas, mas de uma forma mais geral, está nessa média de 10 a 20. Mais comum, 10 a 15 páginas, que eu tenho visto. E é importante que as pessoas tenham essa consciência olhando muito para o edital. Interessante, Gustavo, porque você comenta, né, que a quantidade de páginas de um projeto, né, conforme cada edital é algo que vai variando. Então, entrando agora também para essa esfera do edital, né, ainda contextualizando, quais são esses elementos comuns em um projeto de pesquisa? Já que cada edital traz as suas próprias regras, né? Sim, excelente pergunta, Ida. Eu vou falar aqui, claro, de uma forma geral, mas a pessoa tem que, né, enfatizo aqui, olhar para o edital, mas de uma forma geral, o que são elementos comuns a diversos projetos? Título, tema, justificativa, objetivos, problema de pesquisa, hipótese, marco teórico, metodologia e referências bibliográficas. Então, são 9 elementos, eu estou até aqui com a colinha para não esquecer. Título, tema, justificativa, objetivo, geral e específicos, né? A gente faz a divisão do objetivo, problema, hipótese, marco teórico, metodologia e referências. São esses 9 elementos, no mínimo. Tem processos seletivos que vai ter mais elementos, menos elementos, mas é isso aí que o pessoal deve ter em mente e aprender realmente a elaborar. É um excelente projeto de pesquisa, saber elaborar cada um desses elementos, eu acho que é a chave, né, de um bom projeto de pesquisa e de uma maneira persuasiva, né, saber escrever de uma forma persuasiva, que é algo que eu ensino também lá dentro do GPS, né, como fazer essa vinculação, né, como justificar que o projeto é importante para o programa, para as linhas, para o que os professores estão desenvolvendo, mas de uma forma geral, esses são os elementos, Ida. Bom, então vamos seguindo, né? Então, em que pese essas regrinhas que variam de edital para edital, Gustavo? Explica para a gente o que não é um projeto de pesquisa, né? E qual a diferença de um projeto de pesquisa e uma dissertação? Excelente, Ida. O que não é um projeto? Um projeto não é uma pesquisa pronta. Tanto é que os verbos que a gente utiliza no futuro, no futuro, já estou dando spoiler do que eu vou falar. Os verbos que a gente utiliza no projeto são verbos no futuro. Pretendo analisar determinada coisa. Você não fez a análise ainda. Você está falando o que você pretende fazer no futuro. É diferente, por exemplo, numa dissertação, numa tese, onde o pesquisador vai escrever no passado. Foi analisado, foi investigado, foi examinado. Então, um projeto não é uma pesquisa pronta. É um projeto, como o próprio nome já diz. E respondendo à sua dúvida, o que é a diferença entre projeto e dissertação? O projeto, pegando aquela analogia da casa, é um projeto de uma casa. E a casa é como se fosse a dissertação. A dissertação é a materialização da pesquisa. É a materialização daquele projeto, daquilo que você propôs lá atrás, você falou que ia fazer e chegou na dissertação, você já fez. A dissertação, você está falando que é aquilo que você percorreu, aquilo que você já desenvolveu. Então, essa é basicamente a diferença. Uma dissertação ela vai ter ali entre 100 a 150 páginas, tem dissertações com mais, tem dissertações com menos, mas estou falando aqui uma média. O projeto, como eu havia comentado anteriormente, ele vai ter entre 10, 15, 20 páginas, então é um documento muito mais sucinto, mas muito importante, a pedra fundamental para que você consiga desenvolver a sua pesquisa e não fique perdido. Né? Se eu não tivesse meu projeto de pesquisa, eu não conseguiria desenvolver a minha dissertação. Eu ficaria perdido, porque são muitas decisões para tomar dentro de uma pesquisa. Então, esse ato de planejar, esse ato de projetar, é muito importante que as pessoas tenham consciência. Então, acho que essa é basicamente as diferenças, né? Cada documento, né? Cada trabalho acadêmico tem a sua importância, o projeto é muito importante, a dissertação é muito importante, eles se complementam.
Bom, Gustavo, seguindo. Todo processo seletivo de mestrado exige um projeto de pesquisa? Excelente pergunta, Ida. É, grande parte dos processos seletivos que eu já vi, eles exigem um projeto de pesquisa. Muitos. Mas já vi também processos seletivos que não exigem. Principalmente processos seletivos pensando em fora do Brasil. Já tive uma mentorada, por exemplo, acho que na Universidade Autônoma de Lisboa, que ela entrou no processo no programa de mestrado lá, sem projeto de pesquisa, apenas com carta de intenção e histórico, se não me falha a memória. Então, os processos seletivos fora do Brasil, muitos deles não exigem projeto de pesquisa. Agora, aqui no Brasil, grande parte deles exigem o projeto de pesquisa. Então, depende muito do programa, do edital. O edital sempre vai ser a chave, a essência da aprovação de quem quer entrar no mestrado. Saber conhecer, né, conhecer o edital de uma maneira profunda é muito importante. Então, respondendo essa dúvida, não é todo processo seletivo que vai exigir o projeto, mas eu acho que é muito interessante. Por quê? Porque às vezes as pessoas entram em processos seletivos que são mais simplificados, que não têm um projeto de pesquisa, mas quando a pessoa entra no programa, ela precisa desenvolver uma dissertação. Ela precisa começar o projeto, primeiramente, depois fazer a dissertação. Então, eu acho que já é mais prático ela entrar no programa com um projeto pronto, do que entrar no programa e depois começar a elaborar esse projeto e depois a dissertação. Por exemplo, no caso dessa mentorada, ela veio me procurar pedir ajuda porque ela tinha sido aprovada nesse programa sem ter contato ali com pesquisa, porque basicamente a seleção dela foi sobre histórico escolar e acho que é uma carta de intenções. Então ela não aprendeu a desenvolver um projeto de pesquisa. E chegou lá dentro do mestrado, os professores já partiam do pressuposto que ela tinha que saber escrever um projeto de pesquisa, porque ela estava fazendo mestrado. Então, ela veio atrás, eu orientei ela. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente ter essa etapa de projeto de pesquisa para preparar essas pessoas, esses recém-pesquisadores, para entrarem no mestrado e conseguirem ter uma autonomia, conseguirem realmente, de fato, já executarem a pesquisa e não ficarem reféns, né? Pô, entrei no mestrado, agora que eu vou aprender a fazer um projeto, sendo que você já poderia ter aprendido antes. Eu fiquei pensando aqui, Gustavo, inclusive, por meio do projeto de pesquisa, ele é essencial também até para que você comece a se adaptar às propostas e comece a entender os objetivos de um programa, já que esses objetivos variam também, né, de instituição em instituição. E você tem uma frase muito marcante no GPS da aprovação do mestrado, é que você não precisa ser gênio para aprovar no mestrado. Então, se você não precisa ser gênio para aprovar no mestrado, por que tantas pessoas têm medo de um projeto de pesquisa? Excelente, Ida. Realmente, né, as pessoas pensam, quando pensam em seleção de mestrado, elas pensam que é algo, um bicho de sete cabeças. Por quê? Muito pela falta de conhecimento sobre o tema. Não é um tema que todo mundo fala. São poucas as pessoas, por exemplo, que falam sobre uma mentoria acadêmica. Inclusive, foi o tema lá do nosso primeiro podcast. O que é um mentor acadêmico, a importância. Então, as pessoas muitas vezes vão por conta e risco para o processo seletivo, sem uma adequada preparação, e acabam não tendo êxito. E elas criam esse mito, esse estigma, que é um bicho de sete cabeças, né? Que é algo ali muito difícil. Mas tendo uma orientação adequada, conhecendo passo a passo, vai ficando mais fácil. E em relação especificamente ao projeto de pesquisa, o medo que as pessoas têm, eu vejo que é muito em virtude da graduação. Né? A gente muitas vezes sai da graduação sem um contato adequado com pesquisa. Eu tinha, por exemplo, colegas, amigos, inclusive próximos, que foram aprovados no TCC com trabalhos que eram muito amplos, inclusive foram aprovados com 10, com louvor, enfim. E às vezes as pessoas saem com a falsa sensação, nossa, fiz um TCC, tirei 10, vou pegar esse tema aqui do TCC e vou transformar em um projeto e participar da seleção de mestrado. Mas às vezes aquilo que você desenvolveu na graduação não tinha tanto um caráter científico, mas talvez um caráter mais pedagógico, de você começar o seu primeiro trabalho acadêmico. E tinha uma série ali de incongruências, mas que às vezes os professores não falaram. Simplesmente não falaram. E você sai com aquela falsa sensação, nossa, já sei fazer uma pesquisa. E muitas vezes não é. Então, eu acho que é muito importante que a gente aprenda a fazer um excelente projeto de pesquisa. Claro que medo sempre a gente vai ter quando a gente está começando algo novo, vai dar um friozinho na barriga, mas é importante que as pessoas lutem contra esse medo, porque é uma etapa importante. Os professores vão avaliar. O que você pode fazer para enfrentar esse medo,
aprender a elaborar um bom projeto através de uma boa mentoria acadêmica, né, de uma pessoa aí para poder te ensinar o passo a passo. Não só ensinar a elaborar um bom projeto, porque aprender a elaborar um bom projeto, você consegue aprender através de livros de metodologia. Inclusive, eu tenho um livro aqui atrás, que é excelente, do professor Gil, sobre projeto de pesquisa. Você poder simplesmente pegar um livro. Mas por que é importante a mentoria acadêmica? Porque nos livros não vão. Aí está escrito lá como é que você faz cada elemento de uma maneira estratégica, pensando em uma seleção de mestrado. Então, por isso que é tão importante a mentoria acadêmica e você consegue lidar muito bem com esse medo, tendo uma pessoa, tendo um suporte, uma pessoa que vai te mostrar seus pontos cegos, seus pontos falhos. Então, eu acho que é uma forma bem interessante de lidar com esse medo, de não saber como fazer um projeto de pesquisa. Bacana, Gustavo. Isso sem falar da própria disciplina de metodologia científica, né? Que é algo que a gente acaba carecendo bastante e é algo que não se dá muita ênfase na graduação, até porque, enfim, a graduação, né? Claro que é algo que varia de instituição para instituição, mas a graduação tem os seus objetivos, né? É uma visão mais técnica mesmo, enquanto que para a formação do pesquisador, né, existe esse caminho da pós-graduação em stricto sensu. Então, a própria disciplina de metodologia científica, ela acaba sendo Ida. sacrificada de certa modo. Isso influencia também, né? Você não sabe nem como começar a executar o projeto de pesquisa, né? Quais os primeiros passos, né? Por onde você vai seguir, onde você vai pesquisar, que é, enfim, a finalidade também da metodologia científica. Mas e agora, Gustavo? Caminhando aqui, quais são os erros mais... Ida, só te interrompendo um pouquinho, antes da gente avançar para essa pergunta, mas eu achei bem interessante porque você tocou no ponto, né, da questão da metodologia, e realmente esse é um excelente ponto. Eu lembro que nas minhas aulas de metodologia o professor ensinava a BNT. E eu acho que talvez muitas das pessoas que estão aqui hoje nos assistindo tenham passado por essa experiência. O professor confundir metodologia com a BNT. A BNT, pessoal, é regra de formatação. A fonte times 12, recuo e-mail, citação, recuo 4, diminui para 10 a fonte. Isso, gente, tá lá nas normas da BNT. Você não precisa ter um professor para te ensinar. Você pega lá a norma, enfim. Agora, metodologia é diferente. Metodologia é saber como organizar uma pesquisa, como realmente, de fato, fazer uma pesquisa. E, às vezes, eu lembro que eu tinha um professor que ele falava assim, na metodologia você coloca que você fez pesquisa bibliográfica, de livros, dissertações e teses. Em uma linha. E, gente, metodologia é muito mais amplo. Tem um outro universo por trás. É realmente você falar como desenvolver sua pesquisa. É você mostrar ali o passo a passo que você vai percorrer. E às vezes as pessoas ou confundem com a BNT, ou então acham que é só simplesmente colocar nome de método. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, utilizei o método dedutivo e blá blá blá. E já encerra ali. Não, gente. Se você não olhar ali para os seus objetivos específicos, né, e não pensar em formas de operacionalizar cada objetivo específico ali através de uma metodologia, pensar realmente num passo a passo, numa receita ali de um bolo, de como organizar todos os ingredientes da sua pesquisa, você não consegue elaborar uma boa metodologia. Né? Então, eu acho que as pessoas também têm medo do projeto, muito por conta da metodologia, muito por conta desse déficit que elas tiveram lá na graduação, de muitos professores ensinarem a BNT, ensinarem métodos de forma aleatória. O que adianta a pessoa saber o que é o método dedutivo, o hipotético dedutivo, se ela não saber como relacionar isso com a pesquisa? Né? Então, por isso que eu te interrompi, para a gente, porque me veio isso também na mente, eu acho que era bem bacana de a gente comentar aqui com o pessoal. Excelente, Gustavo. Acho que os seus comentários realmente né, trazem bastante luz para essa reflexão. E, bom, Gustavo, as pessoas têm bastante medo dessa fase do projeto de pesquisa. Quais são os erros que você considera os mais comuns e que você percebe que costumam marcar presença em um projeto de pesquisa? Excelente, Ida.
E agora a gente vai para a cereja do bolo, né, do podcast, que são realmente os 7 erros, né, que podem detonar um projeto de pesquisa e impedir com que as pessoas tenham êxito, que sejam aprovadas em seleções de mestrado, né? Então, eu selecionei 7 erros. É claro que existem muito mais erros, porque é um campo muito amplo e a gente poderia ficar aqui falando a noite inteira só sobre erros e que a gente não ia dar conta de falar sobre todos eles. Mas eu peguei alguns erros que são comuns, que eu vejo, inclusive em algumas pessoas que eu oriento, que eu consigo falar, ó, esse ponto aqui está equivocado, corrige aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses erros, que é o momento, acho que todo mundo aqui está esperando, do podcast. O primeiro erro que eu vejo, Ida, que eu vou falar, é um erro que as pessoas negligenciam muito, que são erros formais. O que seriam esses erros formais? São aqueles erros que as pessoas cometem no projeto porque não se atentaram ao edital. Por exemplo, em relação a elementos do projeto de pesquisa. Eu falei que existem diversos elementos dentro do projeto, mais ou menos 9 elementos, né, 9 elementos. E esses elementos, por exemplo, na minha época, eu participei de um processo seletivo e que não tinha o elemento de hipótese dentro do projeto. E participei de outros processos seletivos que tinham um elemento de hipótese, que era um elemento obrigatório. Então, pensa se eu tivesse colocado uma hipótese em um projeto de pesquisa que não tinha um elemento obrigatório de hipótese, que não estava lá indicado no edital. O que os professores iam entender? Eles iam entender que eu não li o edital. Eles iam entender que eu não li o edital, e isso seria ruim para mim. Eles iam tirar a nota de mim. Então, erros formais são aqueles que são cometidos dentro do projeto porque a pessoa ela não leu o edital de uma forma correta. Um outro erro que é comum, identificação. E esse é um erro que, inclusive, aconteceu, né, no seu processo seletivo, com a questão dos metadados. As pessoas não sabem, né, o que é metadados, mas, enfim, metadados é basicamente a sua identificação lá no arquivo. Todo arquivo tem uma identificação. E muitas vezes, quando você salva o seu arquivo no Word, tem o seu nome lá. No meu caso, Gustavo, Ida, vai estar lá nas propriedades do arquivo. Então, para um processo seletivo de mestrado, você precisa tirar essa identificação. Não é só tirar a identificação lá do corpo do projeto, né? Não ter o seu nominho lá na capa do projeto. É tirar das propriedades. Isso você pode fazer clicando com o botão direito, vai lá nas propriedades, em usuários, se você consegue fazer esse limpa. Inclusive tem uns rios meu lá no Instagram. No Instagram é o Assis Gustavo, underline, para quem não me acompanha, e lá tem algum rios meu que eu falo sobre como tirar a questão dos metadados. Mas esse é um erro bastante comum, que pegou muitos candidatos no processo seletivo, inclusive da Ida, no último processo seletivo que ocorreu esse ano, no programa que ela estuda, e muitos candidatos esqueceram de retirar os metadados do projeto. E isso É, levou à reprovação de muitos candidatos. Então, esse é um erro que eu também considero que é formal, porque está lá indicado no edital, mas às vezes a pessoa passa ali o olho, ela não sabe o que é metadado, e às vezes ela não sabe para quem perguntar, e aqui eu reitero a importância de um mentor acadêmico, porque se ela tem um mentor acadêmico, ela pode perguntar, Gustavo, Gustavo, o que é um metadado? Eu vou lá e explico, tiro a dúvida dela. Então, mas se ela está ali correndo sozinha, com um monte de coisa para fazer, não tem ninguém para perguntar, não tem como ela saber, porque é a primeira vez que ela está participando de um processo seletivo. Então, é um erro formal bastante comum. E eu acho que você ia falar alguma coisa, não sei se eu te interrompi. inclusive, apenas reiterando que você comenta a questão dos metadados, que houve, assim, apenas para compartilhar mesmo, a título de curiosidade, houve linhas que mais de 80% dos candidatos foram desclassificados no processo seletivo, né, Gustavo? Uhum. Muitos candidatos, né, gente? Pensa, a pessoa ela se dedicou ao máximo, escreveu lá o projeto bonitinho, tirou muito tempo, gastou o dinheiro da inscrição, que muitas vezes não é barato, para ela ser reprovada por uma questão formal. Então, eu fico muito chateado, né, quando eu vejo isso acontecendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque os programas são bem rigorosos, são bem rígidos. Então, não tem espaço para a gente cometer erros, né, equívocos. A gente não consegue. Eu tive um amigo mesmo, por exemplo, o Reinaldo, hoje ele faz doutorado na USP. Ele concorreu ao doutorado na UFMG, mas ele esqueceu de juntar o verso do diploma. E ele foi desclassificado. Ele tentou recorrer, não adiantou. Por quê? Porque ele não juntou o verso do diploma. Então,
para vocês verem o quão importante é a questão formal, né? Questões formais que às vezes a gente negligencia, que vai se preocupar com questões formais apenas em cima da hora, quando já está o prazo ali para submeter o projeto no mesmo dia, e aí a gente cai do cavalo. Então, acho que é um ponto muito importante. Leia o edital. Tá com dúvida? Pergunta. Tem um mentor acadêmico? Pergunta para esse mentor. Tira a sua dúvida, entre em contato com o programa, com a secretaria do programa, porque os editais, inclusive eu ensino lá dentro do GPS, como ler os editais de uma maneira correta. Já fiz lives, que inclusive está lá dentro do GPS, para os meus alunos, de como ler um edital de uma maneira correta. Quais são os pontos ali que você tem que ficar bastante atento. E não é o tema, né, do nosso podcast aqui hoje, mas existem pontos ali centrais dentro do edital que você tem que ficar atento. Forma de avaliação, né, questão das linhas, enfim. Os próprios elementos que devem ter dentro do seu projeto. São pontos aí cruciais que você tem que ficar bastante atento. Surgiu dúvida, pergunta, não deixe essa dúvida. Muitos candidatos ignoraram o que era metadados e acabaram, né, reprovados, nesse caso aí que a gente está conversando. E, Ida, esse é um primeiro erro, o primeiro erro formal, mas existem outros erros que aí já são mais relacionados ao conteúdo em si do projeto, que a gente vai conversar. Um segundo erro, que eu vejo que é bastante comum, é a questão da parcialidade, que acaba levando ao viés de confirmação. O que é isso, Gustavo? O que você está falando? Falando grego. Pessoal, nós, enquanto pesquisadores, temos que ser imparciais. A gente não tem que ter compromisso com a nossa hipótese, com aquilo que a gente elencou lá no nosso projeto de pesquisa. Porque toda pesquisa pressupõe de um problema, todo problema a gente pressupõe que vai ter uma resposta provisória, que é chamada de hipótese. Só que muitas pessoas pegam essa hipótese, essa resposta ali provisória, como se ela fosse definitiva. E ela desenvolve toda a pesquisa dela para confirmar aquela hipótese que ela pôs lá no projeto. E, gente, isso é um erro muito grave. Por quê? Nós, enquanto pesquisadores, temos que ter a perspectiva de que aquela hipótese que a gente colocou lá no projeto, ela pode cair, ela pode ser refutada, ou ela pode ser corroborada. Foi refutada? Bacana. Foi corroborada? Bacana também. Agora, o que você não pode fazer é direcionar toda a sua pesquisa, toda a sua investigação, todos os seus esforços, inclusive ignorando fatos que são contrários àquilo que você defende, simplesmente para manter uma ideia que você tinha pré-concebida lá atrás, para sustentar a sua hipótese. Isso leva ao que a gente chama de viés de confirmação. Por quê? Porque você está selecionando apenas aqueles fatos que te interessam para sustentar a sua hipótese e desconsiderando todos aqueles outros fatos que poderiam derrubar a sua hipótese. Então, a parcialidade é um erro muito comum, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente também, reitero aqui, pessoas que estejam desenvolvendo pesquisas sobre a sua própria atividade profissional. É muito comum, por exemplo, um juiz que vai desenvolver uma pesquisa sobre a atividade profissional dele enquanto magistrado. É uma pesquisa ali sobre a vara que ele trabalha. Então, esse magistrado ele tem que tomar muito cuidado, porque ele não vai estar fazendo a pesquisa enquanto magistrado, ele vai estar fazendo a pesquisa enquanto pesquisador. Então, ele tem que sair do papel de magistrado e entrar no papel, na roupa ali do pesquisador. Isso vale para qualquer área. Se você é professor e está desenvolvendo uma pesquisa na rede básica, pesquisa ali aplicada para os seus alunos, você tem que sair da postura enquanto professor e adotar a postura enquanto pesquisador, tá bom? Então, eu acho que a parcialidade é um erro bastante comum que muitos candidatos cometem. E se você já tem uma resposta tão forte, tão definitiva daquilo que você vai encontrar, o que isso indica? Indica, primeiramente, que ou você está com esse viés de confirmação, ou porque o seu problema de pesquisa é algo muito simples, que qualquer pessoa, qualquer um consegue responder, que não precisaria nem, inclusive, uma pesquisa para trazer uma resposta para aquilo. Então, se você tem uma certeza muito grande da sua hipótese, de duas, uma. Ou você está com o viés de confirmação, ou você vai fazer todo o seu trabalho para confirmar aquilo que você já esperava lá no início, ou então é porque é algo ali muito simples que nem precisaria ser objeto de investigação. Porque todo pesquisador, ele tem dúvidas. E no projeto de pesquisa, você não fez a pesquisa, igual eu estava comentando anteriormente, você está planejando, você não executou a pesquisa. Então,
Você está ali pensando, né? Você não desenvolveu toda a pesquisa, então não tem como você chegar numa resposta definitiva no seu projeto. Você tem suspeitas, você tem indícios, você tem subsídios para fundamentar a sua hipótese, mas você não tem ali 100% de certeza. Se você tem, por que fazer pesquisa? Tem necessidade. Então, esse é um segundo erro bastante comum, parcialidade. Terceiro erro bastante comum, Ida, sabe qual que é? É a ausência de delimitações no projeto. As pessoas querem fazer trabalhos que são muito amplos e elas se esquecem que no mestrado são apenas 2 anos. Então, não tem como no seu mestrado você desenvolver algo ali que seja muito amplo, que tenha, por exemplo, um recorte nacional, que você, vamos supor que você quer fazer uma pesquisa empírica, entrevistando pessoas de todos os estados do país, enfim, algo ali que se torne muito inviável durante seus 2 anos, e considerando que você vai ser um pesquisador solo, você não vai ter uma equipe para desenvolver. Você não é o IBGE, você não é o IPEA, para desenvolver uma pesquisa que tenha essa abrangência, que você consiga, enfim, coletar dados em todas as capitais. Você não consegue. Então, você tem que ter essa consciência. Então, você tem que ser pé no chão e encontrar recortes que sejam interessantes e que, ao mesmo tempo, sejam recortes viáveis dentro do seu período dos 2 anos. Por exemplo, Ida, no meu projeto de pesquisa, na minha dissertação, na verdade, minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma análise do acesso à justiça para a população em situação de rua e a atuação da Defensoria Pública. E qual foi o meu recorte? Eu recortei para a atuação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, e dentro da atuação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, eu recortei ainda mais para a atuação da Defensoria em prol da população em situação de rua durante o período de pandemia nos anos de 2020 a 2021. Então, percebe tanto que eu vou afunilando o meu tema? Isso é muito importante que as pessoas façam. E às vezes as pessoas não têm essa consciência. Por quê? Muitas delas saem lá da graduação sem aprender a fazer delimitações. Fazem temas que são muito genéricos, que são muito amplos, nos seus trabalhos de conclusão de curso. Muitos são aprovados ali com louvor, com 10, e elas chegam sem essa consciência, né, de que não dá para fazer um trabalho com a rigorosidade que o mestrado exige, de uma maneira muito abrangente. E é por isso que eu ensino lá para os meus mentorados do GPS, da aprovação do mestrado, como delimitar um tema de uma maneira adequada. Delimitação temporal, espacial, material, são muito importantes. Sem isso, a pessoa ela cai numa vastidão de conhecimentos que não vai ser útil para os fins acadêmicos e, consequentemente, ela vai ser reprovada na seleção de mestrado. É um erro que detona todo o projeto de pesquisa. O professor bate o olho e vê assim, pô, esse recorte aqui é inviável. Dá tempo da pessoa fazer durante 2 anos. Então, esse é um cuidado que as pessoas têm que ter. Então, por isso que é muito importante também você pedir feedback dos seus mentores. Será que esse recorte aqui está interessante? Deixa eu tirar a dúvida aqui com o meu mentor. Eu faço isso muito com os meus mentorados lá do GPS, quando eles trazem as suas ideias, os seus projetos para as nossas mentorias, e eu vou dando feedbacks. Pô, você acha que está bacana esse recorte que você delimitou aqui? Essa amostra aqui não está muito grande? Você vai conseguir analisar tudo isso que você está propondo aqui durante os 2 anos? E eu vou lançando as dúvidas, perguntando, auxiliando, para que eles não caiam nessa vastidão aí de conhecimentos e tornem um projeto muito amplo. Então, acho que esse é o terceiro erro. Delimitação muito ampla, ausência de delimitações, na verdade. Ida, avançando um pouquinho, um quarto erro que eu vejo, que é bastante comum em projetos que eu pego para analisar, e eu também sou parecerista em algumas revistas acadêmicas, e a gente faz esse trabalho. Referências que são muito fracas. O que isso significa? Eu vejo que principalmente pessoas que estão começando no meio acadêmico, elas querem pegar referências, por exemplo, elas às vezes não têm uma consciência do que pode ser utilizado como fonte acadêmica. E ela pega uma referência de um blog, de um jornal, de uma revista, para trazer a fundamentação de um determinado conceito. Por exemplo, a pessoa ela vai falar sobre democracia. Aí ela fundamenta a democracia na visão ali de um artigo de blog. É bacana? Não é bacana. Por quê? Porque existem materiais específicos, artigos, livros, dissertações, teses, que vocês podem encontrar em excelentes bases de dados, como Google Acadêmico, Cielo, Redalyc, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações,
e uma série de outras que eu, inclusive, passo lá para os mentorados do GPS, e que vocês conseguem encontrar excelentes materiais que são acadêmicos, que são profundos, que não fica restrito ali a um artigo de opinião em um determinado blog de uma pessoa, às vezes, que nem tem formação na área acadêmica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é utilizado como fonte no nosso projeto de pesquisa. Se você começa a pegar blog, jornal, livro que não é acadêmico para sustentar conceitos, teorias, para utilizar ali no seu marco teórico, os professores vão olhar e vão falar, essa pessoa aqui ela não sabe fazer pesquisa. Então, tomem muito cuidado, utilizem boas referências, e dando uma diquinha aqui, utilizem referências que estejam alinhadas com aqueles professores que vocês querem, como potenciais orientadores. Então, olha lá o curricular desses professores, quais são os teóricos que eles mais gostam, tudo isso vai te auxiliar para que você não desenvolva utilize autores que são considerados fracos, entre aspas, que não são acadêmicos, bibliografias que não são acadêmicas para sua pesquisa. Quinto erro, Ida, a gente já está chegando aí no sétimo. Vamos lá, pessoal. O quinto erro que eu vejo que é bastante comum é mais de um problema de pesquisa. Inclusive, um dos últimos projetos que eu analisei, de um candidato a uma seleção de mestrado, ele tinha elencado 3 problemas de pesquisa na pesquisa dele. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso é ruim. Pessoal, em um projeto de pesquisa, a gente tem que ter uma questão norteadora central. É claro que vai surgir 1 milhão de dúvidas na sua cabeça sobre o seu tema, mas você tem que elencar uma pergunta que é essencial, que é, digamos assim, tudo vai girar em torno de você responder aquela pergunta. Então, podem surgir subperguntas dessa grande pergunta, mas são subperguntas que estão relacionadas à primeira pergunta. Então, tenham um problema de pesquisa, não 2, não 3. Isso vale para mestrado, isso vale para doutorado, e é um problema realmente ali no formato de uma pergunta. Pode colocar ali um ponto de interrogação para que os professores tenham bem claro o que é o seu problema de pesquisa. Meu problema de pesquisa é esse. Coloca lá a interrogação, tá bom? Então, eu vejo que as pessoas querem colocar 2, 3, 4 problemas de pesquisa. Isso mostra para os professores que você está desenvolvendo uma pesquisa que é muito genérica, que quer resolver mais de um problema, e sendo que a sua pesquisa ela só precisa resolver um problema, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com esse ponto, que é muito importante. Outro ponto também, que já vou entrar no sexto erro, que é muito comum, que pode detonar o seu projeto, incompatibilidade do tema com o programa. Muitos candidatos são reprovados por conta justamente disso. Por quê? Porque a pessoa ela pensa assim, vou participar do processo seletivo aqui, Ida, e vou pegar o que eu já produzi na minha graduação, meu TCC. Vou usar o meu tema do TCC no processo seletivo. Vou desenvolver um projeto como tema do meu TCC. Só que a pessoa, ela não tem a consciência de que ela não pode pesquisar aquilo que ela realmente quer dentro do mestrado. Ela tem que pesquisar aquilo que é possível. Aquilo que tem linha de pesquisa, que tem sublinha, que tem professores pesquisando. Então, é claro, eu não recomendo que você desenvolva algo que você não goste, mas você tem que encontrar um tema que esteja alinhado com seus valores, com aquilo que você realmente quer pesquisar, mas que tenha uma compatibilidade com os professores, com o programa, com o tema. E se você não encontra essa compatibilidade, qual que é a consequência? Você vai ser reprovado. Porque nenhum professor, por mais gente boa que ele seja, ele vai te orientar em uma linha de pesquisa, em um tema que ele não tem a menor aptidão. Não faz sentido. É um desgaste desnecessário para o professor. Enfim, não vale a pena. Então, conheça o programa, leia as linhas de pesquisa, sublinhas, conheça a produção dos professores. Senão, você vai dar essa rata e vai desenvolver um projeto que não tem a compatibilidade com o programa e você vai ser reprovado ali sumariamente. E mesmo que você tenha desenvolvido um excelente projeto, você pode realmente ter desenvolvido um excelente projeto, mas pode ser um excelente projeto no programa errado, no programa que não tem a sua linha de pesquisa, aquilo que você realmente quer desenvolver. Então, busque um programa que realmente vai atender os seus anseios. E a sétima... Pode falar, Ida. Gustavo, se você me permite um comentário breve, eu acho que buscar alinhar o seu problema de pesquisa com pesquisas
que o programa já desenvolve, a linha já desenvolve, os próprios professores, não só da linha, mas também do programa, né? É claro, na linha também, de modo mais específico, precisa ter esse respeito. É uma forma também que o seu próprio problema de pesquisa esteja alinhado, esteja mais próximo do que se espera dos anseios sociais, né? Ali o programa e os orientadores ali, eles já são pessoas acostumadas a desenvolverem e a trabalharem com problemas de pesquisa que são demandas sociais e demandas na ciência. Então, é uma forma também de você acabar cuidando para que o seu problema de pesquisa tenha aí uma roupagem de importância, né? Seja mais um problema de pesquisa, talvez o próprio programa ainda não tenha produzido, e aí você acaba indo também colaborando com o programa e com a ciência, né? Eu acho que é muito interessante isso que você acabou de trazer para a gente, antes de entrar agora, antes do último cuidado que é necessário ter para que o projeto de pesquisa, enfim, não venha a ser desclassificado com uma nota aí tão ruim. Não, obrigado, Ida, pela contribuição. E realmente, esse ponto é de suma importância. É interessante a gente alertar as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo sobre esses pontos que a gente está conversando. E, pessoal, para fechar, esse último erro que eu vou falar, o sétimo, inclusive eu já falei de uma forma aí anteriormente, porque eu acabo linkando uma coisa com outra, e a gente vai falando, a gente vai conversando, mas, enfim, faz parte. Um sétimo erro que é bastante comum é uma metodologia genérica. Os candidatos desenvolvem metodologias dentro de projetos que são muito genéricas. Por quê? Inclusive, a gente retoma o que a gente estava conversando com a Ida, né, anteriormente. As pessoas saem da graduação sem saber o que é metodologia. Elas vão muitas vezes ali para aula de metodologia sem saber de fato o que é uma metodologia. Aprendem, igual eu comentei anteriormente, aprendem a BNT no lugar de metodologia. E a consequência que ela vai desenvolver a metodologia do projeto, ela não sabe o que ela coloca. Aí o que ela vai fazer? Ela vai colocar lá, metodologia vai ser pesquisa bibliográfica, método hipotético dedutivo, quero fazer entrevista. E aí, o que isso te ajuda na sua pesquisa? Nada. Então, o que eu recomendo? Olha lá para os seus objetivos específicos e pense em formas, como que você pode operacionalizar cada um daqueles objetivos específicos através da sua metodologia. Então, é muito importante que você aprenda o que realmente é, na essência, metodologia. Esse passo a passo que vai te dar um norte, para que você consiga executar e concretizar a sua pesquisa. Não é simplesmente chegar lá e colocar nome de método. Método dialético, método indutivo, método hipotético dedutivo. Mas beleza, como que isso se relaciona com a sua pesquisa? Como que isso te ajuda a desenvolver a sua pesquisa? E os candidatos não falam, não explicam. Outro ponto que é muito importante, Ida, dentro da metodologia do projeto. Como que você pretende coletar os dados? Como que você pretende analisar os dados? Para a coleta de dados, existem diferentes técnicas, né? Talvez se você vai fazer uma pesquisa empírica, vai utilizar entrevista, questionário, enfim. Como que você vai analisar esses dados? É importante que você fale também. E como você vai analisar? É importante que você fale da vinculação dessa análise sobre as categorias teóricas que você trabalhou lá no seu marco teórico. Então, esse é um ponto importante de entrar, né, de aparecer ali na metodologia, e, consequentemente, você mostra para os professores que a sua metodologia não é genérica. E uma outra dica que eu lembrei aqui começa a olhar o trabalho dos professores, quais são as metodologias que esses professores que estão ali no programa, naquela linha que você quer ingressar, especialmente seus potenciais orientadores, que eles mais utilizam em seus artigos, em suas pesquisas, e com isso você consegue ter uma série de insights para trazer para o seu projeto, não para copiar, mas para ter insights. Você sabe que tem um professor X lá na sua linha de pesquisa que ele é antropólogo e ele desenvolve muitas pesquisas etnográficas. Então, isso já te dá um insight. Então ele desenvolve etnografias. Então, já tem um insight aqui de qual pode ser a minha metodologia do projeto. Deixa eu ver o que ele pensa sobre etnografia. E começa a ir para a produção. Então, acho que essa parte da metodologia genérica é um erro que reprova muitos candidatos. E é justamente por isso que eu criei dentro do GPS um módulo. Na verdade, não é um módulo. É um bônus para o... Na verdade, é um módulo, sim,
porque tem gravações de encontros anteriores, mas é um grupo de estudos para os mentorados do GPS, para que eles possam participar e se aprofundarem no campo da metodologia. E a cada encontro a gente debate diferentes tipos de metodologia. A gente já falou sobre método hipotético dedutivo, a gente já falou sobre como desenvolver uma entrevista, como desenvolver um questionário. E esses encontros do GPS de metodologia, eles são muito importantes porque eu coloco esses mentorados, né, e você bem sabe, eu coloco os mentorados no campo de batalha, para que eles realmente aprendam. Então, eu seleciono de forma prévia todos os textos do semestre, seleciono quem vão ser as pessoas que vão fazer a mediação dos textos e coloco os mentorados para mediarem os textos, para falarem o que eles acharam, o que eles entenderam, o que eles não entenderam, porque essa é a dinâmica das aulas do mestrado. Então, eu já preparo os meus mentorados justamente para que eles consigam lidar com essa realidade que eles vão enfrentar ali dentro do mestrado. No mestrado, nenhum professor vai chegar lá e vai passar a aulinha ali bonitinha. É uma aula muito mais dialogada, muito mais mediada do que algo ali impositivo do professor chegar, passar o conteúdo, os alunos começarem a anotar. Então, eu acho que é muito importante, se você tiver a oportunidade de participar de um grupo de estudos de metodologia, participe, porque vai te auxiliar. E metodologia é um negócio que a gente sempre está aprendendo, todos os dias. Todos os dias eu aprendo algo novo. Existem 1 milhão de metodologias em diferentes áreas do conhecimento. Então, tenha consciência, né, de que você nunca vai saber tudo de metodologia. Acho que ninguém sabe tudo de metodologia, nem de pesquisa. Então, o que é importante é que você saiba a metodologia que você vai aplicar no seu projeto de pesquisa, que te ajude a responder o seu problema de pesquisa. Então, Ida, acho que esse é um 7º erro, desenvolvimento de metodologia genérica, e eu expliquei como não fazer uma metodologia genérica. Só recapitulando, pessoal, os 7 erros que a gente conversou aqui, que podem detonar o seu projeto, inclusive te levar à reaprovação, a gente vai recapitular esses 7 erros, tá bom? 7 aí, vamos lá. O primeiro são os erros formais, como, por exemplo, identificar o seu projeto, não verificar quais são os elementos obrigatórios dentro ali do projeto. Segundo erro, parcialidade, que pode levar ao viés de confirmação. Terceiro erro, ausência de delimitação temporal, espacial, material. Quarto erro, referências genéricas e fracas de jornais, revistas, blogs. Quinto erro, mais de um problema de pesquisa. Utilizar mais de um problema de pesquisa é um erro grave. Sexto, incompatibilidade do tema com o programa. E o 7º, metodologia genérica. E com isso, a gente passou aqui, Ida, pelos 7 erros aí que eu vejo que são muito recorrentes. É claro que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando só sobre erro, e a gente não ia terminar, porque há uma vastidão, mas que realmente essas pessoas anotaram esses erros, realmente escutaram o que a gente conversou aqui, com certeza elas vão conseguir evitar esses erros e conseguir ter êxito aí, né, em suas caminhadas, desenvolvendo um projeto bacana. E é isso, Ida. Você, inclusive, até acabou trazendo uma 8ª dica, Gustavo, né? Que, né, toda a sua excelente explicação, que é olhar os temas que os professores vêm se preocupando, pesquisando aí, que é uma excelente dica, né? E nós ficamos por aqui. Eu sou a Ida, esse é o Gustavo. Esse foi mais um episódio do TrandoCast, né? E hoje nós trouxemos nesse segundo episódio os 7 erros que podem detonar o projeto de pesquisa e impedir a sua aprovação no mestrado. Mais uma vez, eu acho que vale a pena a gente dizer que o MestrandoCast é um podcast que vai te trazer, vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E até o próximo episódio, Gustavo. Obrigado, Ida, pelo nosso encontro aqui. É o nosso segundo podcast. Estou muito feliz. E quero convidar o pessoal, para quem ainda não se inscreveu, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal para você ser notificado dos nossos próximos podcasts, tá bom? Deixe o seu comentário. Surgiu alguma dúvida a partir de algo que a gente conversou? Deixa nos comentários. Tem sugestão de tema para os nossos próximos podcasts? Deixa também nos comentários. E com isso, você consegue nos auxiliar a sempre trazer mais conteúdos aqui de qualidade para vocês. Muito obrigado.